Graça e paz, meus amados. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. E queremos fazer parte desse reino, né? E a mensagem de hoje vem falando assim: vem, segue-me, porque nós queremos fazer parte desse reino. Você que nos assiste em nosso canal, seja bem-vindo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através dessa mensagem. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versos de 24 a 27. Mateus 16, 24 a 27. Então, vamos ler, amém? Vamos ficar em pé? Antes da gente proceder à leitura da palavra, então as crianças até 9 anos venham aqui à frente. Nós vamos ter o cultinho para essas crianças até 9 anos. Nós temos bastante crianças, né? Mas todas acima de 9 anos? Muito bem. Então, as de 9 anos vão para o cultinho e nós decidimos que, a partir de 10 anos, as crianças ficarão aqui conosco, já têm condições de entender a palavra, e a mensagem será toda especial para vocês. Então, quem nos assiste vai perceber que a nossa mensagem, numa linguagem mais simples para as crianças poderem entender, porque nós temos muitas crianças aqui hoje, e amém por isso, né? Glória a Deus, não é? Mas as pequenas irão para o cultinho, então. Estenda suas mãos, vamos estar orando pelas crianças e também vamos estar orando pelas nossas ofertas, não é? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus filhos, dessas criancinhas que estão aqui, Senhor, dos pré-adolescentes também. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa igreja, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas que foram depositadas para a tua casa, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar e administrar de forma que agrade, Senhor, ao Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja acompanhando essas crianças agora, que elas possam ter os seus coraçõezinhos abertos, férteis para a Tua mensagem, Senhor. Que o Senhor possa falar através da Paulinha, que elas possam entender que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai e que há um reino maravilhoso onde poderemos todos morar um dia. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, as crianças podem ir com a Paulinha. Vamos ler a palavra. Versos 24, no capítulo 16. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém? Podeis assentar, amados. Que o Senhor abençoe essa porção dessa palavra, que ela possa falar aos nossos corações. Amém? Então, hoje, amados, é um culto especial de ceia. Vocês viram aqui, não é? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Quando, ao comer do pão e ao tomar do cálice, vamos estar relembrando o amor de Jesus por nós, o seu sacrifício na cruz para a nossa redenção, a nossa salvação. E é um momento litúrgico muito especial, que mexe muito, não é, com a nossa alma, com o nosso sentimento, porque nós também ficamos tristes, não é? Pelo sofrimento que Jesus enfrentou lá na cruz, como foi difícil, não é? Para Ele, e Ele fez aquilo com amor para nos salvar. E ao mesmo tempo nós nos alegramos por isso, porque Ele nos amou tanto, mesmo nós não sendo merecedores, Ele se deu por nós ali naquela cruz. E através do sacrifício dele nós somos presenteados, né,
com o perdão dos nossos pecados, com a salvação, com a vida eterna. Pela graça e pela fé, e através da fé, nós recebemos esse presente maravilhoso de Deus, meus amados. E somos desafiados dia a dia por Jesus a renunciar o nosso eu, a tomar a cruz diariamente e a segui-lo. E ao ler o Evangelho de Mateus, nos deparamos 2 vezes com esse desafio. 2 vezes. No capítulo 10, nós vemos Jesus, antes de enviar os seus discípulos, falando o seguinte: olha, vocês vão pelas cidades, vocês irão pregar sobre o reino, sobre as boas novas, vocês vão curar, vocês irão libertar as pessoas que estão cativas. E aí deu várias orientações, não vamos falar de todas aqui, porque não é o nosso objetivo, mas ele deu muitas orientações de como deveria ser essa missão dos discípulos. E ele alertou também que o discípulo tem que ser como o mestre. E deu o seguinte recado, que está no capítulo 10, versos 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Muito parecido, né? Um texto completa o outro. No capítulo 16, a gente observa que ele está preparando os discípulos para o que está prestes a acontecer, que é a sua morte, né? Ele está indo já nos últimos ensinamentos e prestes a ir para Jerusalém e ser preso. E quando ele diz que isso vai acontecer, Pedro rapidamente retruca, fala: isso não, Senhor, de modo algum, tenha compaixão de ti, Senhor. E Jesus repreende, e ele fala: você não entende as coisas que são de Deus, só as dos homens? E aí ele chama então os discípulos e a multidão. Segundo o Evangelho de Marcos, havia também uma multidão junto. E Jesus chamou também essa multidão para ouvir o que ele tinha a dizer. Então ele desafia: olha, quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser me acompanhar, quiser ir em direção ao reino, quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que será que Jesus queria dizer com esses ensinamentos? Palavras duras, para nós, duras. O que nós precisamos aprender para ser um discípulo? Vocês conhecem aquela brincadeira siga o mestre? Quem conhece a brincadeira siga o mestre? O mestre mandou, alguém já brincou disso? Ah, vocês brincaram. Então vem cá, vem você aqui, chapéuzinho vermelho, vem cá. Sobe aqui. Conhece a brincadeira, né? A brincadeira é assim. Vem um pouquinho mais para cá, para todo mundo te enxergar, né? Está todo mundo enxergando ele aqui? Passa para esse lado de cá, acho que é melhor. Isso. Todo mundo vendo ele? Muito bem. Conhece a brincadeira, né? Então, eu sou um mestre. Tudo que eu fizer, o discípulo tem que fazer. Concorda? Se ele não fizer, ele cai fora. Desobedeceu, está fora da brincadeira, está fora do reino, tá? Então nós vamos começar. Tudo que eu fizer você vai fazer.
Eu disse aqui, porque quem está online não escutou, né? O mestre mandou marchar. Ele repetiu e marchou. Aí eu falei, o passarinho mandou pular. Não é só para obedecer quando o mestre mandou, e o passarinho mandou você pular. E é assim que acontece hoje em dia. Tem muito passarinho mandando vocês pularem, fazerem coisas que não devem, infelizmente. E vocês estão saindo do caminho do Senhor, não é verdade? Não é isso que acontece? Jesus quer que vocês obedeçam a Ele, sigam a Ele. Mas de repente alguém mandou vocês pularem e cair fora, e vocês caem. Não é? Beleza. Acontece. Às vezes a gente erra, né? Às vezes não prestamos atenção. Eu creio que ele não prestou atenção, porque eu falei rapidinho. E o inimigo faz isso com a gente, sabe? O inimigo pega a gente de calças curtas, quando a gente não está prestando atenção. E aí quando você vai ver, você já fez a besteira, não é verdade? E a gente acha, né, que ouvimos tudo bonitinho. Você não achou que fez tudo direitinho? Estava todo feliz, tá vendo? Achou que tinha feito tudo bonitinho, né? E achou que estava fazendo tudo igualzinho ao mestre, né? Mas não estava, né? E aí a gente não ouve, né? A gente não faz aquilo que deve ser feito, né? Ele fez tudo certinho? Quase tudo. E quando ele fez tudo certinho, o que aconteceu? Por que você fez? Porque o mestre mandou. Repete. Porque o mestre mandou? Sim. Mas e o que mais? Sei lá. Você quis obedecer ao mestre? Quis. Você poderia não obedecer, não poderia? Sim. Mas obedeceu. Ele poderia escolher não obedecer. Eu o chamei aqui, ele poderia simplesmente não brincar. Oh, que coisa é essa chata que a pastora está fazendo aí? Que gestos mais estrambólicos. Você entendeu os meus gestos? Não. Vamos explicar para ele? Joga tudo fora que tem de podre no seu coração. Joga tudo fora. Vai jogando. Vai jogando tudo fora. Muito bem. Agora se pregue na cruz. É o prego? Está crucificado. Certo? Jogou tudo fora. Crucificou o seu eu. Certo? A sua vontade. Agora você vai escolher seguir o mestre. E aí você vai entregar a sua vida para o mestre. Foi esse sinal que eu fiz, entregar a vida para o mestre. Aí nós vamos orar, conversar com o mestre. Nós vamos também ouvir a voz do mestre. Nós vamos andar com o mestre. Nós vamos anunciar o mestre para todo mundo, né? E nós vamos sempre avante marchando, porque o mestre mandou marchar, não é? Entendeu agora? Mensagem? Muito bem, muito bem. Excelente, pode sentar. Obrigada, viu? Obrigada. Ele fez uma escolha. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu imitar o mestre. E você também tem essa oportunidade de escolher obedecer, de escolher seguir. Não tem como seguir o mestre se você não tiver obediência. Porque na hora que ele manda você se negar a si mesmo, você tirar tudo de você que não presta, negar o seu eu, a sua vontade, você jogou fora a sua vontade. E você crucificou a sua vontade na cruz com Jesus. É isso que a mensagem está nos ensinando. E a gente escolhe fazer isso por amor, não é? Então nós temos que imitar, não podemos desobedecer. É isso que o Senhor está nos ensinando. Quando Ele fala, quem quer me acompanhar, me seguir, Ele está falando que as pessoas precisam decidir andar com Ele. Decidir andar com Ele. Toda decisão, como eu falei, reflete em obediência, em fé. E não basta crer, tem que obedecer. E a palavra é clara, tem que obedecer. Quando Jesus começou o seu ministério, Ele fez esse convite para muitas pessoas. Vem, segue-me.
Vem, farei de vocês pescadores de homens. Alguns prontamente obedeceram e largaram tudo para segui-lo. 12 discípulos andaram com ele. 12 permaneceram fiéis até o final. As mulheres também seguiram. As mulheres investiram até no ministério de Jesus, cuidando de toda a logística do ministério dele. Outros o seguiram por um tempo determinado, mas estavam interessados só no alimento, só receber, só queriam receber, só queriam os milagres na sua vida, mas não queriam negar-se, não queriam crucificar o seu eu, não queriam seguir de verdade o Senhor Jesus, só queriam o que Ele poderia dar de bom. Diante do convite, teve quem dissesse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar lá o meu pai, sepultar o meu pai. Este queria cuidar da família, para depois, sabe lá quando, então seguir a Jesus. Sabe lá quando o pai dele ia morrer, né? Então só ia seguir Jesus depois, né? Tivesse livre. Outro disse: vou seguir-te, Senhor, vou seguir-te, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você pôs a mão no arado, não olhe para trás. Não desista, não largue o que você está fazendo, porque senão você não será apto para o reino de Deus. Seguir o mestre é isso: você pôr a mão no arado e não olhar para trás, apesar das circunstâncias, mesmo sabendo que virão lutas, virão perseguições, ou até mesmo uma morte. Você pode perder a sua vida, mas esta não é a atitude que o Senhor espera dos seus discípulos. Não podemos olhar para trás. Segunda coisa que ele diz: negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo também. Ele está colocando uma condição: para você me seguir, para você andar comigo nessa caminhada, você tem que negar o seu eu, você tem que deixar a sua vontade. Porque se Jesus não estiver na direção, não tem como você obedecer ao Senhor. Se Ele não estiver no seu coração, não tem como você obedecer ao Senhor. Por isso é fundamental negar a si mesmo, crucificar o seu eu lá na cruz e entregar o seu coração para Jesus, a direção da sua vida para Jesus. Aí sim, então essa é uma condição que precisa ser obedecida, tá? A vontade dele, você pode conhecê-la nas Santas Escrituras, amado. Que a gente vai falar assim: ah, mas como que eu vou conhecer a vontade do Senhor? Ah, tem tantas coisas, né? A Bíblia é tão complicada. Mas tem. Você pode ler, você tem os discipulados na igreja, você tem as aulas na escola dominical que você pode vir, além do culto. Então tem como você conhecer a vontade de Deus, e ela é boa e perfeita. A palavra diz assim: ela é boa e perfeita. Só não conhece quem não quer. Por isso ele fala, é obediência. Obediência. Nessa palavra está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo também disse aos Gálatas: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, se queres segui-lo, meu amado, se você quer seguir o Senhor Jesus, se você quer fazer parte desse reino, você precisa negar a si mesmo, tirar toda corrupção, toda concupiscência, todo pecado da sua vida, santificar-se,
e negar as suas vontades. Jesus se esvaziou, como Deus ele se esvaziou. Ele não fez a vontade dele, mas a vontade do Pai. Ele seguiu obediente até a morte de cruz. E o mesmo nós devemos fazer. Quem assistiu o filme José do Egito, quem leu a história de José na Bíblia, sabe muito bem do que José foi tentado. Mas ele disse não. Ele disse não à sua vontade carnal de aceitar aquela proposta indecente da mulher de Potifar. Qualquer um já tinha caído, falou, oba, né? Ele falou, não. Davi também resolveu fazer a vontade do Senhor. Errou, pecou, fez um monte de coisas erradas, mas preferiu seguir a Deus. Se arrependeu. Ele se distraiu no meio do caminho, que nem o menino aqui, né? Se distraiu e fez uma coisa errada também, mas ele retornou. Então é um exemplo que a gente pode pisar na bola, mas a gente pode retornar, né? E Deus nos recebe de braço aberto. E às vezes estamos seguindo o mestre e de repente vem uns convites. E aí a gente para ouvir esses convites. E aí a gente deixa de seguir a Jesus, não é? Aí de repente nós estamos lá e vem uma pessoa e fala assim: oi, tem uma partida hoje, vamos jogar? Vamos jogar? Eu gostava de jogar basquete, viu, gente? Por isso que... E aí você fica, mas eu tenho um compromisso, eu tenho culto, eu tenho que estar lá hoje no culto, estou escalado para tocar, escalado para cantar. E aí? E aí de repente, um outro dia, vem lá, oi meu, o Timão vai jogar. Consegui uns ingressos. Vamos fazer uns rolês aí? Mas é bem na hora do culto você responde para ele: mas outra vez eu estou escalado de novo. Está na hora do culto. Ah, meu, sai dessa, que chateza. Culto tem todo domingo. O jogo não. Vamos lá. Não é? E às vezes você olha para Jesus, olha para a bola, sorry, mestre, e vai para o jogo. Cadê o compromisso com Deus? Você interrompeu. O mestre estava indo para o culto, para o discipulado, mas veio o convite. É jogo do Timão. Como que eu vou perder o jogo do Timão? A gente troca para a caminhada, interrompe a caminhada, e aí você não vai crescer, não vai amadurecer, porque você perdeu o discipulado. Não é assim que acontece? Será que eu estou exagerando? Acho que não, né? Fica aí, bolinha querida. E aí, de repente chegou outra pessoa um outro dia, passou tudo isso, aí chegou outro. Brother, tudo bem? Ó, tem uma parada aí, da hora, viu? Da hora. Vai rolar uma festinha. Ó, você não pode perder. Tá cheio de menininha. Ó, meu. Vamos lá? E aí você de novo olha para o mestre. Vamos. E vai. Vai pro rolê. Vai pra festinha. Festinha de aniversário, seja lá o que for. Estou dando um exemplo, mas pode ser várias coisas. Não é? E aí você interrompe a sua caminhada. Mas também tem aquela coisa, né? Eu sei porque fui mãe
A gente sabe disso, né? A gente tem uns compromissos na igreja, tem as coisas. E aí o nenê acha de dormir justo na hora que você tem que ir para a igreja, né? Dá uma dor de barriga lá nele, justo na hora de ir para a igreja. E aí você tem que ir lá, aquele exercício, né? Sabe como é que é, né? Para você ir, para você não perder a culto. Vamos lá, garoto, vamos lá, menino, se arruma, vamos. Ou então, você está com o nenezinho que acabou de nascer, vai lá para a igreja e você pisa no pé da igreja e ele... Nhê! Nhê! E aí, você, assim não dá para eu assistir o culto. Aí você fala para Jesus, so sorry. Não dá. Quando ele crescer eu venho. Né? E o mestre só fica te olhando. Como? Por isso que ele falou, quem ama mais os filhos, quem ama mais o pai, quem ama mais a mãe, não é digno de mim. Por que que ele está falando isso para nós? Não é porque ele não valoriza a família. Família é bênção. Mas é porque ele sabe que você está usando a família como desculpa. O Senhor conhece o seu coração. Ele sabe. Ele sabe que você poderia se esforçar sim, estar lá na igreja. Você poderia educar. O meu, umas 2 vezes que eu levei para um salãozinho lá, repreendi o inimigo, tapinha de leve, orei, nunca mais chorou. A gente faz assim. O Senhor dá para a gente condições da gente resolver as coisas, mas a gente continuar seguindo com Ele, nessa caminhada. A gente precisa ter compromisso com o Senhor. Por isso a outra condição que o Senhor colocou, tome a sua cruz, porque não é fácil. A gente vai ter muitas coisas pela frente, muitas dificuldades. Mas a gente tem que pegar essas dificuldades e continuar. Jesus pegou a cruz e carregou até o fim. Ele não negou. E nós também podemos fazer isso. E a palavra do Senhor, tomar a cruz, significa que você deve testemunhar, que você deve cumprir as ordens de Deus, as ordens do Mestre. Mesmo que venha sofrer perseguição, mesmo que venha padecer pelo amor que você tem a Ele. A missão é difícil, a renúncia não é fácil, traz desconforto, não é nada confortável, cansa, às vezes dói, não é? Às vezes a gente sofre até passa por humilhação, passa por bullying, perseguições e N coisas. Podemos dizer que tomar a cruz, amados, é viver dia a dia fazendo as escolhas, dia a dia brincando de seguir o Mestre, optando por seguir o Mestre, por obedecer, fazendo as coisas certas, apesar das dificuldades. Você renunciou, você tomou a cruz, então agora o Mestre diz: siga-me. Agora você está apto a seguir. Siga-me. Seguir exige a renúncia, sacrifício, trabalho, perdas, separação de tudo que for contrário à vontade de Deus, amados. É isso que significa seguir. Entenda, meu amado, que Cristo nos chama para uma missão muito maior do que você pode imaginar. Ele tem uma missão muito grande para você, do que simplesmente você desfrutar o conforto e a tranquilidade nesta vida. A vida com Jesus não é vida de conforto, nem de tranquilidade. Quando Jesus diz que aquele que ama mais os seus familiares do que ele não é digno dele, você pode ter certeza que ele não está atacando os relacionamentos familiares. Não. O amor da família é um mandamento divino. Mas isto não deve diminuir a nossa lealdade a Ele, o nosso compromisso com Ele. E nem tampouco pode competir com o nosso dever. Se nós temos um dever,
nós temos que deixar tudo para trás e cumprir o dever com o Senhor. Primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acontece que às vezes este amor é usado em benefício próprio, como eu falei, né? Serve de desculpa. Mas Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso coração. Por isso que a gente precisa sondar e ver se em nós não estamos sendo omissos em seguir o Senhor Jesus. E essa palavra de Jesus é pertinente para os dias de hoje, meus amados. Pertinente. Em que vemos muitos cristãos buscando em primeiro lugar as regalias da vida, os seus prazeres, as suas necessidades. Não estão nem um pouquinho preocupados com o reino de Deus. A sua satisfação é a que ele busca. Quantos não estão dando mais importância aos seus compromissos pessoais do que ao seu compromisso com Deus? Sendo ricos em tudo, menos no amor, menos no perdão, menos no serviço, menos na adoração, menos no testemunho, na evangelização, muito menos ainda na santificação. Então, ficou longe. Além destes, aqueles que já apostataram-se da fé, que já desistiram, tornaram-se apáticos, irreverentes, mundanos, omissos, egoístas, invejosos, maledicentes, resistentes à mensagem do reino. Infelizmente, amados, estamos vivendo uma crise espiritual. E essa crise tem afetado muitas igrejas, independente da denominação. Isso é mundial. E nós não estamos isentos, não estamos a salvo. Estamos vivendo realmente tempos difíceis. E se a igreja não acordar, ela fecha. Como nos Estados Unidos, muitas igrejas foram fechadas. Hoje servem para outras coisas, os prédios. Muitas igrejas. Um país que se diz cristão. Então vocês imaginem nos outros lugares. E o inimigo está vindo em fúria contra a igreja. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual, amados. E olha, creia, Satanás não é bombeiro não, mas ele é especialista em apagar o fogo do Espírito Santo na sua vida. Satanás não é funcionário da Eletropaulo, ou seja lá, agora seu nome não é mais Eletropaulo, é outra coisa. E agora não lembro, sempre muda, cada lugar é um lugar. Aqui é o quê? Enel. Aqui é Enel. No meu tempo de criança é Eletropaulo. Isso ficou gravado. Isso já deduz a minha idade, já me denunciou. Tá vendo? Mas Satanás não é funcionário, não, da empresa elétrica. Mas ele é especialista em cortar energia e causar um blackout. Viu? Um blackout espiritual na vida de vocês. Ele é especialista nisso. E se a gente não abrir os olhos, não nos voltarmos para o Senhor e para a sua palavra, enquanto é tempo, nós perderemos essa batalha. E haverá um blackout espiritual em toda a igreja, em todo o país. Por isso que hoje o mundo, né, todas as coisas mundanas estão entrando dentro da igreja. Se fosse há um tempo atrás, acho que se Wesley viesse aqui hoje, ele ia ficar horrorizado com a igreja metodista. Acho que ele ia ter um ataque cardíaco de ver a falta de compromisso, a falta de amor. E hoje nós estávamos falando isso na aula, como ele foi importante lá na Inglaterra, como ele deu exemplo.
E era metódico naquilo. Hoje, os cristãos são todos permissivos. Ah, ela é só uma menininha. Tadinho, já ouvi isso. Nossa, mas está muito curta essa roupa. Mas é menininha, é muito jovem. Não é assim que falam? Tem nada a ver. E depois as consequências vêm mais tarde. E às vezes estraga a família inteira por conta disso. Porque não existe mais moral dentro da igreja. Não existe mais princípios. Os princípios estão mundanizados. Se a gente falar alguma coisa, não vou mais nessa igreja. Pastora, não vou mais nessa igreja. Já detestei essa pastora. Hoje é difícil. Você olha para um rapaz, tem cara de menina. Você olha para a menina, tem cara de menino. O menino usa roupa de menino. E vice-versa. Gente, inconcebível. Se nós seguirmos a Jesus, nós vamos seguir os seus princípios. Nós vamos aprender do caráter de Jesus. E vamos dizer não para essas coisas mundanas que corrompem os bons costumes, corrompem a nossa caminhada. Por isso, meus amados, mais do que nunca como filhos de Deus, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos nos arrepender. Vamos tirar de dentro de nós todas aquelas coisas que não são de Deus. Vamos ouvir e obedecer a palavra. Vamos vigiar e orar, porque Jesus mandou a gente vigiar e orar para não cair em tentação. E vocês têm um propósito de oração. Não sei se vocês viram no grupo. Nós colocamos um propósito, a terça-feira, jejuar e orar. Por quê mesmo? Santificação. Se você não viu, olha lá no grupo. Já coloquei os motivos. Você precisa orar para a sua santificação, para a santificação da igreja. E para isso você precisa se dispor, querer ser santificado, querer mudar a sua vida, querer fazer tudo diferente. Não seguir a moda, não fazer porque é bonitinho, porque todos fazem. Então, se todo mundo se joga no precipício, eu vou jogar. Se todo mundo está indo para o inferno, eu vou querer ir para o inferno também? Não, gente. Mas as pessoas estão cegas, não enxergam isso. Quando a gente toma a forma do mundo, faz as coisas que o mundo faz, nós estamos caminhando para longe de Jesus. Jesus está seguindo de um lado, nós estamos indo do outro. E a gente olha para Jesus. Sorry, mestre. Não dá, mestre. Todo mundo faz. Eu não posso ser diferente. Mas o Senhor te chamou para ser diferente. Para ser diferente neste mundo. Para ser uma luz. Para ser sal na terra. Foi para isso que o Senhor te chamou. E você precisa ouvir a sua voz. Você precisa vigiar, orar. Porque o inimigo anda ao derredor rugindo como um leão, prontinho para te devorar. E se você não estiver jejuando, orando e junto com o Senhor, caminhando com Ele, você vai pisar na bola. Vai. Você vai se distrair e vai errar. Precisamos de um avivamento, amados, na nossa vida, na nossa igreja. Um avivamento mundial nós estamos precisando. As igrejas hoje não têm voz, os cristãos não têm voz. Não fazem a diferença onde estão. E o mundo vai se corrompendo e a gente não fala nada. A gente aceita tudo.
precisamos mudar. Vigiar, fechar as brechas, clamar por um avivamento, para que a gente receba de Deus a proteção. E que esse mal, que é a frieza espiritual, não atinja o nosso coração e não cause um blackout. Para a gente encerrar aqui, eu quero contar para vocês, no livreto Raios de Esperança, de Paulo Solonca, ele escreveu uma mensagem sobre o comodismo, como se Deus estivesse falando conosco. E eu quero ler para vocês, porque isso me incomodou bastante. E eu creio que é bom incomodar a igreja, é bom incomodar vocês, para que vocês pensem, reflitam, para ver como está a nossa saúde espiritual. E ele diz assim: quantos anos já viveste? 15, 20, 30, 40, 50? O que fizeste de útil? Em que a humanidade foi beneficiada com a tua vida? Quantas pessoas podem louvar ao Senhor por aquilo que fizeste até agora? Não estaria o teu nome engrossando a lista dos inúteis? Permitirás que a tua vida escoe na ampulheta do tempo, sem as marcas da tua colaboração? Ninguém, tendo me conhecido, enclausura-se dentro da própria inutilidade. Pelo contrário, preocupa-se em seguir, em servir intensamente ao próximo. E tu, meu filho, o que tens para oferecer à humanidade? O que você tem a oferecer para a humanidade? Jesus te pergunta hoje. Tenho te dado, através do meu Santo Espírito, dons que podem capacitar-te a realizar obras maravilhosas. Tenho posto meu poder à disposição dos meus filhos. Se tiveres fé, poderás ter acesso às forças inerentes do meu poder. Tenho planos específicos para cada um de vocês, meus amados. Todos eles visam não somente a autorrealização, mas também o suprimento das necessidades do outro. Vamos, tira o teu nome do anonimato, faze parte do grupo que deixa pegadas no desenrolar da história. Só preciso de tua vontade. Através dela poderei agir. Vamos, sai do comodismo. Venha para o lado da ação. Criei o homem para uma vida dinâmica. Tenho um trabalho para ti. Se aceitares meus desafios, contar-te-ei os detalhes do plano que você está envolvido. E em troca, ofereço-te a alegria de seres instrumento do único e soberano Deus. Que chamada, hein, amados? Que chamada. Deus falou com esse homem. Nesta noite o Senhor também está falando com você, amado. E Ele está te convidando. Se aceitares meus desafios, revelarei em detalhes o plano que tenho para você. Terás alegria em ser um instrumento meu. Então vem e segue-me. O que achas de deixar Jesus assumir o trono da tua vida? Diante desse convite, qual é a sua resposta? Jesus o ama, o comprou com seu precioso sangue, derramado lá na cruz, e é o seu desejo te dar a salvação, a vida eterna, a coroa da vida. Basta aceitar o seu convite e se dispor a renunciar, a tomar a sua cruz e a segui-lo. No entanto, saiba, a condenação é certa para aqueles que se recusarem. A qualquer momento, iremos comparecer diante do Senhor.
e prestaremos conta de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. A primeira pergunta que Ele nos fará quando chegarmos lá é a seguinte: o que fizeste por mim? O que você fez por mim? Jesus está perguntando hoje para você. Responda para Ele. Fala para Ele o que você fez por Ele. E o Senhor vai falar: apresente-me as suas obras. Você chegou de mãos vazias. O que diremos, pois, ao Senhor? Feche seus olhos. Se você reconhece que não tem seguido ao Senhor como deveria, que há algo impedindo você, e você quer se libertar, agora é o momento de dizer para o Senhor: eu me arrependo, eu quero deixar a minha vontade, quero abandonar as paixões mundanas, quero Jesus no centro da minha vida, quero a minha vida santificada. Então eu te convido, se você quer seguir o Senhor Jesus, se você quer negar a si mesmo, se você quer tomar a cruz e seguir a Jesus, vem aqui à frente, ou levante-se aí onde você está. Pode se levantar. Vamos estar orando por sua vida, mas não saia daqui sem se comprometer com o Senhor. Não saia daqui sem dizer para o Senhor: eu quero, Senhor, eu quero te seguir. Aleluia. Eu quero fazer parte do teu reino, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Se o Senhor está falando com você, como é que está a sua vida? Você tem se dedicado a trabalhar para o Senhor? Ou você tem ouvido vozes que te chamam para fazer outras coisas? E aí a casa do Senhor, o discipulado, aprender a palavra, caminhar com o Senhor, a servir o Senhor, está em segundo lugar? Se isso está acontecendo também com você, o Senhor quer te tratar, Ele está te chamando. Você vai decidir? Você vai escolher seguir o Senhor? Você vai renunciar às suas vontades? Ou vai continuar fazendo as suas vontades, aquilo que te agrada? Vai aproveitar a vida? Nós lemos: aquele que aproveitar a sua vida, aquele que salvar a tua vida aqui, vai perdê-la. Vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida aqui por Jesus, por amor a Jesus, vai ganhar a vida, a salvação, a vida eterna. Vocês entenderam isso? Entenderam? E é bom quando a gente decide andar nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos estar orando. Repita a oração comigo aí. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, de estar fazendo somente a minha vontade. E a partir de hoje, eu tomo um compromisso de te seguir, de dizer não para o meu eu, para as minhas vontades. De hoje em diante, eu vou crucificar o meu eu junto contigo na tua cruz. Eu vou te seguir por onde fores e fazer o que o Senhor desejar. Vou seguir os seus passos, aprender o que é certo, deixar todas aquelas coisas ruins
todas aquelas coisas ruins e vou te seguir. e vou te seguir. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor. com seu Espírito Santo. Entra em minha vida, Entra em minha vida. me lava, Me lava. me limpa de todo pecado Limpa de todo pecado. e toma o trono e dirige a minha vida Dirige a minha vida. conforme o teu querer. De hoje em diante, o reino estará em primeiro lugar. O reino estará em O teu reino estará em primeiro lugar. O teu reino estará em primeiro lugar. O Senhor virá em primeiro lugar. O Senhor virá em primeiro lugar. A missão que o Senhor tem para mim A missão que o Senhor tem para mim está em primeiro lugar. está em primeiro lugar. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos Toma minha vida em tuas mãos e faça e faça cumprir cumprir o seu plano o teu plano em mim. em mim. Eu oro Eu oro em teu nome, em teu nome, agradecido. agradecido. Amém Amém. e amém. Meus queridos, vocês que estão aqui na frente, nós temos um discipulado para que vocês aprendam a seguir a Jesus. Esse discipulado está sendo nos domingos às 5 horas da tarde, tá? Que vocês venham às 5 horas da tarde para participarem desse discipulado, ok? Ok? E aí nesse discipulado nós vamos aprender a jogar bola com o Senhor. Amém? Vamos participar desse jogo? Do time do Senhor Jesus. Amém?